Sr. Padre de Milícias, Presidente do Horário das Misericórdias Portuguesas, Sr. Padre Luís, Senhoras e Senhores da Mesa Administrativa da Casa da Misericórdia, meus irmãos da Casa da Misericórdia, meus irmãos do batismo, amigos, senhores servidos e que serviço nesta Santa Casa da Misericórdia, meus irmãos. A Santa Casa da Misericórdia do Pedro Fiel está em festa faz anos. Mais de 5 séculos de presença viva e ativa no meio de nós, presença do amor de Deus, da sua infinita misericórdia, da sua compaixão, da sua ternura e do seu carinho por todos nós e cada um de nós. Celebramos o aniversário em dia litúrgico da solenidade de todos os santos, em que a liturgia nos projeta animados para o futuro de Deus, da comunhão universal de todas as nações, no único povo de Deus. E porque sabemos que somos o que somos, por reação a uma ação de Deus, é este dia ocasião de uma grande ação de graças a Deus. Somos obra de Deus. E é também um dia de recordação, fazermos memória de tantos e tantas que ao longo destes séculos deram uma expressão viva, histórica, àquele amor misericordioso. Recordamos-los, temos-los presentes e agradecemos-los ao Pai e suplicamos-nos tenha no seu eterno descanso. Igualmente queremos felicitar quantos e quantas integram de presente esta Santa Casa da Misericórdia. Quantos e quantas aqui servem de Deus e de Deus suplicamos as melhores bênçãos no desempenho da sua nova missão ao serviço dos mais pobres e dos que mais precisam. Mas este dia é também dia para nos olharmos, para pensarmos naquilo que somos, no que temos sido e naquilo que somos chamados a ser no âmbito do projeto salvífico de Deus. Vamos tentar fazê-lo por referência àquela igreja a que pertencemos e que constituímos e que caminha para a sua verdade inteira. Por referência à história da salvação, história do diálogo de Deus com a humanidade, que culminará na unidade de todos os povos e nações, de acordo com o mesmo plano de Deus. Somos povo de Deus. Somos a Igreja de Jesus. Nascida do seu amor aos homens, a quem foi enviado pelo Pai. E constituída por quantos se deixam atrair, se deixam apaixonar por este amor, revelado na hora maior da sua vida, na hora que ele terminou toda a sua existência, a hora do Calvário, a hora da cruz. Somos Igreja das Bem-aventuranças, Igreja dos povos e para os povos, como nós tratamos de dizer nosso Papa Francisco. Somos chamados a ser Igreja dos povos para os povos, isto é, uma Igreja de gente livre, livre em relação a tudo e a todos que não é Deus, livre por quem encontra em Deus a razão da sua vida, livre por quem encontra em Deus a mão que a ampara e a conduz e a alimenta. Projetados para a verdade de si mesmo, somos um povo em êxodo, em passagem permanente do que é seu para o que é de Deus, de si mesmo para o seu Senhor, um povo em conversão, um povo de pecadores, mas um povo que se converte, que se deixa apanhar pelo amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Um povo que caminha na certeza da vitória, da comunhão universal, confiante na presença e ação protetora de Deus que o acompanha. É um caminho da plenitude da criação e da salvação que Deus projetou para a humanidade e o universo desde antes da criação.
e caminha a Igreja, apoiada num tripé que lhe confere a sua identidade, alimenta e lhe proporciona a força necessária para a vida. O anúncio que lhe compete de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, Filho de Deus, dado à morte para a redenção da humanidade. E depois, a celebração litúrgica desse mesmo Jesus, sobretudo a celebração da Eucaristia, que o torna sacramentalmente presente em todos os lugares da terra. E depois, uma vida ao estilo daquela que foi a vida do seu fundador, a quem se dá. E é aqui, neste terceiro pé, que entra a misericórdia, e entra o amor misericordioso de Deus. Foi este amor que modelou a vida de Jesus. Ele é o rosto humano da misericórdia do Pai junto de nós. E se é por referência a Jesus anunciado e celebrado, que a misericórdia nas suas obras atinge a sua verdade inteira, a sua plenitude e profundidade, é também esse amor vivido na relação com os irmãos que confere a verdade ao anúncio e à celebração. Sem o amor, sem a misericórdia, o anúncio é pouco e a celebração é falsa. A misericórdia nas suas obras espirituais e corporais é uma dimensão essencial da Igreja. Não é mais uma atividade da Igreja. É uma sua dimensão essencial. O serviço da caridade, escreveu o Papa Bento XVI, pertence tanto à essência da Igreja como os sacramentos e o Evangelho. E nós temos de ter consciência disto. Nós temos de ter consciência desta dimensão do nosso trabalho a favor dos mais pobres, dos esquecidos, dos mais marginalizados, dos que mais necessitam. É neste trabalho que a Igreja vive a sua verdade inteira. Depois, no diálogo salvífico de Deus com os homens, nesta história de amor, recheada de declarações amorosas entre Deus e o seu povo, de promessas de encontros, de ciúmes, de queixas e sofrimentos, Jesus é a última e definitiva palavra. Em Jesus, no mistério da sua pessoa, Deus e o homem, no mistério da sua pessoa, Deus e o homem sacia a sua sede de Deus. E Deus, digamos também assim, e Deus sacia a sua sede do homem. É a paz do homem e de Deus. É o abraço feliz da reconciliação, da elevação do homem à vida de Deus, da salvação. É a palavra este de Jesus, por referência à qual tomam sentido todas as palavras anteriores e todas aquelas que se iam de seguir. Em Jesus, de facto, o Pai disse tudo e fez tudo, porque se deu todo no Filho que entregou. Missão da Igreja, por ele for enviado pelo Pai, é continuá-lo, torná-lo visível a todas as gerações no decorrer dos tempos. Obra da misericórdia de Deus, exército do seu amor infinito e eterno, dela, da Igreja, espera o Pai, também ela viva e torne visível essa misericórdia de que seu Filho Jesus foi o verdadeiro rosto nos seus gestos e nas suas palavras. Que seja uma Igreja em saída, como tanto gosta de dizer o nosso Papa Francisco. Uma Igreja em saída, esquecida de si e das suas coisas, das suas coisinhas e dos seus triunfos, para ir ao encontro do outro e ao encontro da necessidade que descobre a cada um dos irmãos. Jesus mesmo traçou um caminho e indicou o verdadeiro sair da Igreja. Sede misericordiosos como o Pai Celeste é misericordioso. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui está a verdadeira dimensão do nosso amor. A verdadeira dimensão da vida misericordiosa ou misericórdia. Amando os homens como ama o Pai e como o Pai o ama a Ele, Jesus introduz aos homens na corrente do amor trinitário, desse amor que define e determina Deus no seu ser e no seu agir. Convidando os discípulos a amar como Ele, Jesus puxa-os à própria vida de Deus. E como é que isto é possível?
Como é possível amar como Jesus amou? Paulo explica-o. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. E a partir de então, o homem ama o amor de Deus. É esta presença do amor no nosso coração que informa as diversas obras de misericórdia e lhes dá valor eterno, lhes dá valor divino, como dirá Paulo na carta aos Coríntios. Sem caridade, como diz o apóstolo, perderiam a sua força e interesse todas as nossas ações, por mais altruístas que fossem. Nós vivemos envolvidos neste amor. Somos obra do amor de Deus e somos introduzidos nesta sua vida amorosa. Com a presença do seu Espírito e do seu amor nos nossos corações, a nossa vida tem um novo princípio vital. A nossa vida tem um princípio divino. A nossa vida tem uma dimensão sobrenatural. A nossa vida vale a pena ser vivida sempre, mesmo quando parece que não. Essencial na vida e no ser da Igreja, a caridade, a misericórdia nas suas diversas formas é igualmente essencial na resposta que Deus espera de nós quando por seu Filho nos envia a continuá-lo presente ou a visibilizá-lo aos homens do curso da história de todas e para a realização do seu projeto de salvação concebido desde a criação do mundo. Também esta é a misericórdia. Deus quis fazer de nós seus colaboradores na realização deste projeto salvífico concebido desde antes da criação a favor de todos os homens. Nós temos de pensar nisso. Envolvidos que somos neste infinito amor de Deus, neste amor misericordioso, neste amor de compaixão, neste carinho, nesta ternura de Deus a favor de todos os homens. O nosso trabalho, posto nesta comunhão com Deus e em Deus, tem dimensão divina. Obra especial daquela misericórdia divina e a mais eminente dispensador da mesma misericórdia que é Maria. Bendita Senhora, vamos pedir a sua bênção e a sua intercessão para um perfeito cumprimento da missão sublime que o Senhor